Espero que esteja. Eu sou a professora Aline Florido e vou começar a aula de hoje me descrevendo. Para quem me vê, confere se é isso mesmo que eu estou falando. Para quem não me vê, talvez consiga ter uma ideia quem está falando com você hoje. Eu sou branca, não muito alta, estou na faixa dos 40 anos, tenho os cabelos castanhos, estou de óculos, estou usando também uma blusa amarela, uma calça jeans. Atrás de mim tem uma parede bege com alguns objetos decorativos que eu mesma que fiz. E algumas plantas também. Você sabia que o ser humano é o único ser que pode falar e expressar ideias por meio da linguagem? Mas aí você pode me dizer que o papagaio do vizinho fala também. Mas o papagaio e outras aves também apenas imitam os sons. Eles simplesmente repetem aquilo que foram ensinados. De tanto ouvir, são capazes de reproduzir aquilo que ouviram tantas e tantas vezes. Apenas nós, seres humanos, somos capazes de falar o que a gente pensa, o que a gente sente. A gente expressa as nossas ideias, nossos sentimentos. E a gente faz isso por meio da linguagem. Essa capacidade de fazer isso surgiu há muito, muito tempo atrás, quando os homens ainda viviam nas cavernas e lutavam lá por alimentos, por sobrevivência. Depois de passar o dia todo caçando, defendendo o seu espaço e se livrando de ameaças de outros animais, os seres humanos primitivos, se reuniam ao redor da fogueira para se aquecer. E ali eles ficavam contando, da sua maneira, né? Contavam uns para os outros o que tinha acontecido durante o dia. E foi assim que tudo começou. Hoje em dia, a gente não tem mais a fogueira, mas ainda temos o hábito de contar uns para os outros nossas aventuras do dia a dia, nossas rotinas, nossos sentimentos, nossas alegrias, nossas tristezas. E a gente pode fazer isso de diferentes formas. Quando a gente faz um texto, seja ele falado ou escrito, a gente atende a um propósito. A gente faz perguntas, pedidos, a gente responde, informa alguma coisa, duvida e muito mais. E para cada tipo de situação, a gente ajusta o tipo de linguagem. Se eu for falar com uma colega no WhatsApp, eu posso usar uma linguagem mais informal. Tipo assim, e aí, beleza? Tudo bem? Mas se eu for fazer o pedido de uma pizza, por exemplo, eu preciso usar um tom um pouco mais formal. Talvez eu falasse assim: eu gostaria de uma pizza média de calabresa, por favor? Com ou sem cebola, senhora? Sem, por favor. Qual o endereço da entrega? É Rua X, número 11. E aí, o atendente me passa o valor, eu falo a forma de pagamento, agradeço e pronto. Aí é só esperar ela chegar. Você reparou que a diferença entre o tom mais informal da conversa do WhatsApp e o tom um pouco mais formal no pedido da pizza? O tipo de linguagem no aplicativo de mensagem foi uma linguagem mais parecida com aquela que a gente usa na conversa com nossos familiares ou com amigos. É uma forma de falar onde a gente pode ser mais flexível com as regrinhas gramaticais. Gírias, abreviações, emojis estão super liberados. Já a linguagem que eu usei para pedir a pizza é uma linguagem mais formal e exige mais cuidado com as regrinhas da gramática. Por isso, a gente deve usar um vocabulário diferente. Aí sim, evitando gírias, abreviações ou um tratamento muito íntimo. A linguagem que a gente usa varia de acordo com a situação, de acordo com o nosso interlocutor. Ou seja, varia de acordo com a pessoa que a gente está falando. Aqui, e agora mesmo. Eu posso te dar um exemplo. Nessa aula, eu estou passando uma mensagem. Eu sou o locutor. E para isso, eu escolho algumas palavras, algumas maneiras de me colocar, algumas posturas para conversar com você aí do outro lado. Você, nesse caso, é o meu interlocutor. E isso é diferente de uma conversa informal com a minha família no final de semana. Voltando a pensar, lá nas primeiras formas de comunicação entre os humanos,
Depois de fazer isso com sons, os seres humanos, tempos depois, aprenderam a representar as suas ideias através de desenhos. Eram as pinturas rupestres. Essas aí, inclusive, foram encontradas muito tempo depois que foram feitas. Mas aqui, ó, no Brasil, lá na Bahia. Você consegue imaginar o que será que eles estavam tentando comunicar com essa figura? Para quem será que eles estavam destinando essa mensagem? Quem era o interlocutor? Até hoje, a gente usa imagens para se comunicar. Basta olhar ao redor. Uma placa. Ela pode ser assim. Ela está dizendo, sem usar nenhuma palavra, que é proibido seguir naquela direção. E essa placa está destinada a todas as pessoas. Já essa informa ainda, sem palavras, apenas com uma letra E, cortada por uma tarja vermelha, que é proibido estacionar. Essa placa se destina a pessoas com veículos. Não é permitido parar com seu veículo na área onde se encontra essa placa. Essa agora se tornou bem comum. Ela pode ser encontrada assim, sem texto algum, e também só com palavras. Uso obrigatório de máscara. Ou ainda, unindo os dois. Fica a dica, hein? Use máscara para se proteger e proteger aos outros. Nesse caso, o recado é para todos nós. Textos verbais, aqueles que usam palavras. E textos não verbais, aqueles que fazem usos de imagem para transmitir a mensagem, não surgem assim, do nada. Eles são produzidos por alguém com uma determinada finalidade. Mas, principalmente, são produzidos para alguém. Um texto, uma mensagem, para existir, precisa necessariamente de um locutor, aquele que fala a mensagem. E um interlocutor, aquele que recebe a mensagem. E se a gente ficar atento às pistas, é capaz de identificar esses dois atores quando lemos alguma coisa. Vou te dar mais um exemplo aqui. No caso de histórias, como aquelas dos contos de fadas ou de algum livro, existe lá o narrador. E narrador, você já sabe, é aquele que conta a história e também pode ser chamado de locutor. Esse narrador pode ser o próprio escritor. Pode ser o eu lírico, ou seja, o escritor se colocando no lugar de alguém e tomando para si a voz desse personagem. E também pode ser só um observador da cena. Pareceu complicado? Espera aí que eu vou te dar um exemplo. E você vai entender tudinho. Olha esse texto. Essa mulher que matou os peixes, infelizmente sou eu. Mas juro a você que foi sem querer. Logo eu, que não tenho coragem de matar uma coisa viva. Até deixo de matar uma barata ou outra. Estou com esperança de que no fim do livro vocês já me conheçam melhor e me deem o seu perdão que eu peço a propósito da morte dos dois vermelhinhos. Em casa, chamávamos os peixes de vermelhinhos. Esse é o trecho de um livro da Clarice Lispector, chamado A Mulher que Matou os Peixes. Ficou curioso com a história, né? Bom, através das pistas, das marcas linguísticas, você é capaz de descobrir quem é a pessoa que conta a história ou narra o texto. Vamos descobrir essas marcas aqui nesse trecho que eu li? Essa mulher que matou os peixes, infelizmente, sou eu. Mas juro a vocês que foi sem querer. Logo eu, que não tenho coragem de matar coisa viva. Até deixo de matar uma barata ou outra. Estou com esperança de que no fim do livro vocês já me conheçam melhor e me deem o seu perdão, que eu peço a propósito da morte dos dois vermelhinhos. Em casa, chamávamos os peixes de vermelhinhos. Pela forma como a história está contada, é possível identificar o narrador ou locutor. No caso aqui, é a própria autora do livro, a Clarice Lispector. Ela, aqui nesse caso, usou uma linguagem um pouco menos formal. Ela narra como se estivesse falando diretamente com alguém. Esse alguém é que chamamos de interlocutor. E no caso, aí, o próprio leitor. Vamos ver outro exemplo. Esse é o início do livro Tenho Monstros na Barriga,
da Tônia Casari. Ela começa assim. Essa é a história do Marcelo, uma criança que diz sentir um monte de coisas na barriga. Repara que, diferente do outro texto, não aparece mais a palavra eu ou expressões relacionadas ao próprio narrador. Agora, o texto fala do Marcelo, uma criança. Ou seja, o narrador não é o Marcelo, mas sim alguém que fala dele. Vamos ver mais um? Fique esperto nesse, hein? Esse é do livro Janela de Minas, escrito por uma menina de 11 anos, a Nicole Rodrigues Florentino. Olha a linguagem que ela usou. Da janela da minha casa, vejo um belo horizonte, o mais belo do mundo, para viver e brincar. Será que a felicidade também me vê de lá? Nicole é uma menina de 11 anos e ela, própria, é a narradora. Já nesse outro exemplo, você tem que ficar esperta, hein? Meu nome é Cabadaribu. Tenho 7 anos e sou do povo Munduruku. Meu povo vive na floresta amazônica e gosta muito da natureza. Meu avô me disse que ela é a nossa grande mãe. Cabadaribu é escrito por Daniel Munduruku, mas ele não é uma criança como está no texto. Nesse caso, ele escreve assim como outra pessoa para envolver as crianças, para quem o texto se destina, para se tornar assim mais próximo delas. O escritor Daniel está se colocando no lugar de alguém, Cabadaribu, e tomando para si a voz desse personagem. É o eu lírico do texto que é o narrador, um indígena de 7 anos de idade. Aprender a ler é fascinante. Cada hora a gente aprende a ver uma coisa diferente no texto. Se ligou, né? Na aula de hoje, nós conversamos sobre diferentes formas de se passar uma mensagem. Ela pode ser uma imagem e nos dizer muitas coisas sem usar uma só palavra. Mas também podem ser palavras que, reunidas, nos dizem algo. Nos dois casos, tem sempre por trás dela alguém que é o locutor, aquele que transmite a mensagem, e o interlocutor, aquele que recebe a mensagem. Quando a gente faz parte desse movimento, quando estamos conversando diretamente com alguém, assim, é fácil reconhecer um e o outro. Mas, ao ler um texto, é preciso estar atento às marcas específicas que nos dão pistas para identificar direitinho cada um. Reconhecer cada um deles é uma habilidade que você vai conquistar com o tempo. E pensar sobre essas questões pode te deixar esperto em relação à leitura e à escrita também. Antes da gente acabar, eu vou te deixar um desafio. Pega o seu material Reeduca e descobre lá 3 tipos de texto diferentes. Lê, analisa esses textos, pensando assim nos pontos que a gente conversou na aula de hoje. Pensa no autor do texto. Se ele está contando a história ou se é o eu lírico. Pensa também a quem aquele texto está direcionado. Quem é o possível interlocutor? E lembre-se, você pode escolher textos verbais, não verbais, ou que tenha as duas maneiras juntas presentes lá no seu material Reeduca. Compartilha com seu professor e também com seus colegas e compara se eles tiveram a mesma percepção que você. A aula de hoje chegou ao fim. Espero que você tenha gostado da nossa conversa de hoje e tenha aprendido alguma coisa nova. Ou mesmo lembrado de alguma coisa que você já tinha aprendido. Continua acompanhando as aulas, fazendo as atividades, os desafios. Acesse também o aplicativo Reeduca em casa, porque lá você encontra o material Reeduca e muitos outros textos e livros que você pode ler e bancar o detetive para descobrir as marcas de linguagem que a gente viu hoje aqui. Explora lá! Fique bem, se cuide, use máscara, hein? Fique atento. Beijinho, tchau!